E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala Dudu. Vamos continuar aí no nosso mundo, no vídeo aula mais de natureza mais acadêmica, relacionando o que a gente tem visto recentemente sair de termos de artigo, né, com a nossa interpretação de como política monetária, os artigos acadêmicos em economia, como política monetária, fiscal interagem, etc., no mundo real. Hoje eu vou falar em particular de um artigo de um colega meu, o Dejanir Silva, da Purdue University, que é coautorado com o Nico Karam, da UC Davis, que foi publicado num jornal chamado Review of Economic Dynamics, em 2023. É um periódico, né, científico e tal, e em particular esse periódico ele publica muito artigo de modelos mesmo, né, e como essas economias artificiais, etc., como que elas se comportam, quando a gente dá uns choques aqui, dá um peteleco ali, e o que a gente tem a aprender com essas economias artificiais em termos de mundo real. Esse artigo eu acho muito interessante porque, de novo, ele vai tratar daquele assunto que a gente vem discutindo aqui, que é como que a política monetária, afinal, afeta, né? Como que ela é capaz de reduzir a inflação. E, em particular, num modelo onde tem dívida pública, como que ela interage com a política fiscal, certo? A pegada desse artigo é a seguinte: eles desagregam, eles separam os dois efeitos, o efeito direto da política monetária, que a gente já discutiu um pouco aqui, a gente não acredita tanto nesse efeito, que é aquilo que a gente chama de efeito de substituição. Ah, quando o juro sobe, eu vou consumir menos porque eu vou aproveitar para deixar o dinheiro rendendo mais na poupança. Ou quando o juro cai, a poupança ficar um pouco menos atrativa, né? Então eu vou pegar esse dinheiro e vou consumir mais agora e tal. Como que esse efeito a gente já acredita ser pequeno, né, nos dados empíricos. Mas nesses modelos que têm dívida, a interação é um pouco mais complicada, porque no modelo basicão, tradicional, vai acontecer essa substituição, tá? Então o consumo cai quando o juro sobe por causa disso. Eu vou adiar meu consumo e vou aproveitar para, né, poupar agora que o juro está alto. O que eles mostram nesse artigo é que quando um modelo que tem dívida, a gente tem que olhar com um pouco mais de cuidado o que está acontecendo do lado fiscal. Porque pensa o seguinte, tem uma política fiscal nesses modelos também, explícita ou implicitamente colocada lá, certo? O que acontece quando a dívida do governo cai? Quando a dívida do governo cai, a gente espera que a tributação ou a tributação esperada, que a gente acha que vai ter, que ela se reduza também, né? Um governo com menos dívida precisa taxar menos para poder servir aquela dívida, tá bom? Isso é verdade, tomando como dado que o gasto não vai aumentar, né, quando a dívida cai. Então vamos lá, vamos por enquanto, só para te entender o mecanismo. Esse é um vídeo aula para te entender o mecanismo. O mecanismo é o seguinte, nesses modelos. O juro, supõe que o Banco Central corta o juro. Aí o juro cai. Aí, se a dívida do governo tiver bastante index ligada, né, com esse juro de curto prazo do Banco Central, a dinâmica da dívida melhora. Aí o imposto esperado, que as pessoas, como tem menos dívida, o governo vai cobrar menos imposto, senão agora em algum momento, certo? Aí o imposto cai. Quando o imposto cai, a minha renda aumenta. E é esse aumento de renda, aí eles mostram no modelinho e tal, né, abrindo os efeitos, que é esse aumento de renda, na verdade, que estimula o consumo. Dentro da realidade desse modelo, que é uma simplificação do mundo, etc. Tá? E aí, o efeito curioso é o seguinte, a gente acha que o impacto vem direto pela queda dos juros, né? Mas não é. O impacto mais importante, mais relevante é o indireto via política fiscal. Então, o exemplo na direção contrária. Quando a taxa de juros sobe, aí o consumo cai no nosso modelo, de novo, canônico, tradicional, aí o consumo cai porque as pessoas com juro mais alto, elas vão parar de consumir pelo menos um pouco, né? Para aproveitar aquele juro mais alto, certo? Aí o consumo cai. Pensa no modelo com dívida. Taxa de juros cai. Desculpa. Taxa de juros subiu. Dívida subiu. Para honrar essa dívida, o governo vai ter que taxar vocês, nós todos, ou agora ou daqui a pouco, mais um pouco. E isso daí vai ter um impacto adverso sobre a minha renda. E aí eu vou cortar o consumo. Então o que eles estão mostrando é assim, é esse canal.
não o canal em si de subida dos juros, e aí as pessoas vão poupar mais e tal. Tá? Dentro da realidade desses modelos. Então é importante, o que eu gosto muito desse artigo, é importante que quando a gente vê um efeito geral de uma coisa, o juro subiu, o consumo caiu nesses modelos, é verdade. Mas qual foi exatamente o canal que está levando essa queda de juros? E aí a gente precisa abrir um pouquinho mais lá dentro, ver os mecanismos e entender o que está acontecendo. Tá bom? Um abraço para vocês e até o próximo Fala.